Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, as nossas lives que acontecem todas as terças-feiras, às 7h11 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre a sua agenda. Até quando você vai manter a sua agenda dessa forma? Então, hoje nós vamos falar sobre agenda produtiva e não agenda cheia. O como fazer com que a sua agenda torne o seu consultório muito mais lucrativo. Bom dia, Meire, bom dia, Lave, bom dia, Mi, bom dia você que está por aqui. Bom dia para você que está vendo em outro horário, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite. O importante é que você assista essa live até o fim, porque no fim eu vou lhe falar sobre 6 vantagens de você ter uma agenda produtiva, lucrativa e não uma agenda cheia. E vou lhe mostrar também, vou trazer aqui uma ferramenta de como você vai usar essa ferramenta tão importante, essa ferramenta de gestão, para todas as decisões, para todas as ações, para todas as estratégias que você quer colocar aí no seu consultório. Não apenas a questão da agenda, mas de todas as estratégias que você vai usar por aí. Peguem o café, sentem, peguem papel e caneta, porque vocês precisam anotar esta ferramenta. Peguem papel e caneta já para colocar em ação. Bom dia, Divanise, Gabriela, minha secretária, minha assessora de lives. Olha aí, minha assessora de lives já chegou. Bom dia de Nelson. Bom dia, pessoal. Antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos para vocês. E o primeiro aviso é que nas próximas 2 semanas, nós não vamos ter as nossas lives às 7h11 da manhã. Na próxima quinta-feira eu vou viajar. Depois de muito tempo, quem me acompanha aí já sabe que eu tenho viajado bastante, que eu tenho passado algum tempo fora, né, com o meu filho ou com a minha sobrinha, mas mesmo nas viagens eu permaneço trabalhando. Então eu faço as sessões de diagnóstico, muitas vezes eu fiz as lives consistentemente, mas dessa vez, depois de 4 anos, eu vou de fato estar de férias. Então eu vou passar 14 dias de fato de férias. Vai deixar de fazer conteúdo, Dulce? Não. O nosso conteúdo, ele vai continuar aparecendo todos os dias aqui para você. Todos os dias a gente vai ter stories, todos os dias a gente vai ter conteúdos. Por quê? Porque os conteúdos eu consigo preparar antes e postá-los ao longo do dia. Os stories eu quero que vocês me acompanhem, né? Até porque eu viajo, mas a minha cabeça fica pensando nos negócios. Então eu estou ali, ó, a cada cafeteria que eu vou, a cada restaurante, a cada experiência que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero também que vocês estejam juntos comigo nessa viagem. Então, eu não quero, né, interromper, ter esse compromisso aqui com vocês e de repente falhar. Vamos imaginar que eu vou estar lá, que lá vai ser 11 horas da manhã e eu tenho algum programa e eu não vou fazer o programa ou vou em cima da bucha remarcar aí com vocês. Então, eu já aviso para vocês que as próximas 2 terças-feiras nós não vamos ter live, ok, Paulo? Ok, Francine, Raquel? Olha aí as minhas mentoradas, já coloquem aí a hashtag #SouMega. Vocês que são dos nossos programas, já coloquem aí a nossa hashtag #SouMega. Aliás, vamos liberar essa coisa dos megas aí para todos vocês que estão aqui consistentemente nas nossas lives, procurando melhorar, procurando crescer. Ok? Então, as próximas 2 terças, nós não vamos ter live, porque eu vou estar viajando, mas vou estar com vocês nos nossos stories. Vou fazer stories consistentemente. Sim, vou mostrar para vocês tudo. Vocês vão cansar de me ver nos stories. Fechado? Então, vamos aí para a nossa live. Bem, o assunto da nossa live hoje, ele é sobre agenda. Estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Só para eu saber se vocês estão tudo bem. Pelo jeito estão, né? Porque Raquel já desejou ali boa viagem. Bom dia, Nádia. Bom dia, pessoal. Vocês não estão, porque eu sei, não mintam para mim, porque eu sei, vocês não estão compartilhando as nossas lives com ninguém. Vocês não estão compartilhando os nossos conteúdos com ninguém.
E do mesmo jeito que eu estou aqui me dedicando, gerando conteúdo de valor, gerando conteúdo gratuitamente para vocês, eu preciso que vocês também divulguem o nosso trabalho, compartilhem com outros dentistas, falem, passem as nossas lives. Pega aí, ó, esse aviãozinho. Eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Quantas vezes eu vou dizer isso aqui nas nossas lives? Para que a gente cresça, para que a maré suba e que todos os barcos sobem juntos, eu preciso de vocês. Sabrina, nossa mentorada também, olha aí, nossos mentorados estão todos por aqui, né? Cadê a nossa hashtag? Hashtag sou mega. A nossa live de hoje, ela veio de uma conversa no direct com um colega dentista. Na semana passada, acho que foi na quarta-feira, eu fiz uns stories colocando que estava sentada ali na Copenhague, tomando um café, e que durante muito tempo, meu desejo de consumo, quando eu trabalhava loucamente, né, aquela loucura de consultório, de terminar meio-dia, comer rápido, voltar a atender 1 hora da tarde. Era uma loucura. Não pense que sempre foi bacana, não. Olhe, pessoal, teve épocas na minha vida que eu trabalhava em 3 lugares. Eu dava aula de manhã na faculdade, eu atendia no consultório à tarde e eu atendia num lugar chamado Faceal, que era a fundação da Companhia Energética de Alagoas, das 18 às 22 horas, todos os dias de segunda a sexta. Ou seja, eu corria feito uma louca para lá e para cá, porque eu dava aula na faculdade, eu voltava da faculdade, almoçava correndo, levava meu filho na escola, ia para o consultório, atendia no consultório até às 5 da tarde, pegava ele na escola, deixava em casa, ou às vezes levava ele comigo. Muitas vezes ele foi comigo para essa facial. Ele era pequenininho e ele ficava toda hora entrando lá na sala e dizia: Mãinha, já terminou? Mãinha, faltam quantos? E eu trabalhava de 18 às 22. Todos os dias, batia ponto. Então, nem sempre as coisas foram simples. E nesse momento, né, nesse tempo, claro que depois eu deixei a facial, fiquei somente com a faculdade e o consultório, mas mesmo assim eu sempre trabalhei muito no consultório. Eu ia todos os dias para o consultório. Eu só não ia para o consultório quando eu estava na faculdade. Então, eu sempre tinha o desejo, eu tinha 2 desejos, né? O desejo de tomar café da manhã tranquilamente, sem pressa, sem agonia, e o desejo de ter 1 hora de almoço tranquila, sentar, tomar um café. E eu coloquei isso nos meus stories. E o colega disse que isso era um sonho dele também. E eu perguntei para ele: e o que é que te impede de você realizar esse sonho? E aí ele trouxe as que a gente chama aqui, né, de considerações, que são as coisas que eu acredito. E eu acredito nas coisas de acordo com os óculos que eu uso. Até porque, pessoal, eu não quero que vocês se afoguem em coisas que são resolvíveis. Eu estou aqui para isso, para mostrar para vocês que vocês não podem estar se afogando em coisas que são resolvíveis. E eu perguntei para ele: e por que que você não faz isso? O que é que te impede de fazer isso? E aí ele trouxe as considerações de dizer que ele não podia se dar esse direito ou esse luxo, porque ele tinha que trabalhar muito, porque ele tinha que fazer volume de trabalho, porque só assim ele conseguia ter uma renda, porque ele precisava, entendo, eu vou fazer várias considerações a partir dessa mensagem, porque ele precisava fazer volume, ok? Porque ele precisava cobrar menos, porque os pacientes iam em outros dentistas, faziam trabalhos mal feitos, vinham para ele refazer os trabalhos, e quando esses pacientes chegavam para que ele refizesse o trabalho, esses pacientes já não tinham condições financeiras de pagar a ele o que era justo e o que era certo. Então, em decorrência disso, ele tinha que cobrar menos. E se ele tinha que cobrar menos, e a gente sabe disso, para ter um determinado valor, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trabalhar volume.
E eu quero dissecar isso aqui com vocês. Eu quero trazer essas considerações do colega, com todo respeito, e eu acho que essas considerações elas são super importantes para que nos gere o quê? Uma reflexão sobre o que eu estou fazendo da minha vida. Veja, eu preciso cobrar menos, porque eu preciso trabalhar volume, porque os pacientes, quando chegam para mim, eles já passaram por outros dentistas que não fizeram o trabalho bem feito e eu preciso refazer esse trabalho. Tudo que eu falo aqui com vocês não é, veja, algumas coisas eu estudei, claro. Algumas coisas eu tive que estudar, algumas coisas eu tive que ter embasamento científico para poder validar coisas que eu sempre fiz no meu consultório de forma empírica, de forma o quê? Intuitiva, e depois eu vi que tem uma validação. Mas existem algumas coisas que eu não compro essa sua ideia. E sabe por que que eu não compro essa sua ideia? E eu estou trazendo aqui o colega como exemplo, mas quantas vezes vocês me trazem considerações que eu não compro essa ideia? E sabe por que eu não compro essa ideia? Porque eu já estive no seu lugar. Eu sei tudo que a gente pensa, eu sei tudo que a gente sente, eu sei todas as dificuldades que a gente tem, as dificuldades que você tem, por exemplo, de trocar secretária, a dificuldade que você tem de ter uma agenda produtiva, a dificuldade que você tem de cobrar, de fazer um planejamento, de negociar, de vender, a dificuldade que você tem de lidar com pacientes difíceis. Tudo isso eu conheço. Foram 35 anos sentada no mocho, trabalhando todos os dias. Não era trabalhando uma vez por semana, não. Multiplica aí as horas, multiplica a quantidade de pacientes que eu atendi. Então, eu não compro essa tua história. E com todo respeito, quando eu digo que não compro, é porque eu não quero deixar você se afogar em coisas que são resolvíveis. Eu não quero deixar você se afogar em poça, de forma nenhuma. Então, entendam que as considerações que eu trago para mim são de acordo com os óculos que eu uso, com o que eu estou vendo. Porque olha que coisa engraçada. Vamos trabalhar aqui nessa mensagem. Olha que coisa engraçada. Se eu sou o dentista que vou resolver o pepino que os outros deixaram, eu devo cobrar mais ou menos? Respondam aí. Eu quero que vocês me respondam, eu quero escutar vocês. Se Priscila, por exemplo, se Raquel, se Francine é a dentista que vai resolver os pepinos que os outros deixaram, eu que sou dentista, que sei resolver, que vou fazer o trabalho bem feito, vou cobrar mais ou vou cobrar menos? O meu preço tem que ser maior ou tem que ser menor? Se eu sou um dentista que entrego um trabalho de valor, um trabalho bom, um trabalho de qualidade, se sou um dentista que resolvo os problemas dos meus pacientes, eu vou cobrar mais ou eu vou cobrar menos? A gente sabe que refazer trabalhos, como a Gabriela está dizendo, vai dar muito mais trabalho, muito mais. Refazer é muito mais difícil do que fazer. Porque o paciente, quando chega para a gente refazer, ele já chega cheio de traumas, ele já chega cheio de medos, ele já chega inseguro com o resultado. E se eu garanto para ele que eu vou resolver o trabalho dele, na minha cabeça, exatamente, Divanise, ele deveria fazer o oposto, se valorizar. Peraí, eu resolvo teus problemas. Eu estou aqui para resolver os teus problemas. Se você foi passar por outros dentistas que cobravam barato e que não resolveram o seu problema, isto é um problema seu, amiguinho. Cada qual com seus problemas. Se você quis economizar e foi passar por profissionais que não tinham competência e agora chega aqui no meu consultório com esses pepinos para que eu resolva, é um problema seu. É seu esse problema, não é meu. Vamos trazer para o meu mundo, para a minha realidade. Eu sempre fiz dentística. Bom dia, Cleiton. Estou sempre aí lhe seguindo. Eu sempre fiz dentística.
Quantas vezes o paciente chegava no meu consultório e antes de eu fazer a dentística, eu fazia um planejamento e esse paciente ele tinha que ir para orto, para o implante, para pério, para endo, para no final eu entrar no circuito. Eu era a última pessoa a entrar no circuito. E quando ele chegava para mim, ele já tinha passado por todas essas especialidades. Muitas vezes ele dizia para mim, Dulce, eu já estou quebrado. Eu já cheguei aqui, já gastei tudo que eu tinha com os outros colegas. Não é problema meu. Não é porque ele já andou nos outros colegas, já fez as outras especialidades, que eu agora vou cobrar mais barato. Por quê? Veja, esse pensamento, ele é, no mínimo, esquisito. Essa crença, essa consideração, ela não procede. E por isso que eu disse, eu não compro essa consideração sua. Se você é o dentista que resolve os problemas, se você é o dentista que está consertando os erros dos outros dentistas, você não tem que cobrar menos, você tem que cobrar mais, porque a gente cobra de acordo com a nossa expertise, de acordo com a capacidade que eu tenho de resolução. Sabe aquela história de que um grande empresário estava trabalhando e, de repente, o seu computador, que era tudo que ele precisava para trabalhar, deu um pepino, deu um pau. E ninguém sabia resolver. Ninguém sabia resolver. E vinha um, e vinha outro, e vinha um, e vinha outro, e nada. E ele começou a se desesperar, porque ele precisava trabalhar. Tudo dele estava naquele computador. E aí, como é que ele ia resolver? Aí disseram para ele: chama o seu Joaquim, que seu Joaquim vai resolver. Seu Joaquim é o homem que resolve. Seu Joaquim chegou, olhou, avaliou o computador, pegou uma chavezinha, deu um aperto e em menos de 5 minutos o problema estava resolvido. E aí, seu Joaquim, que ótimo que o senhor resolveu o meu problema. Quanto custa o seu serviço? Seu Joaquim disse: R$ 1.000. E aí a pessoa diz: R$ 1.000 para apertar um parafuso? Não, R$ 1.000 para apertar um parafuso, não. R$ 1 para apertar o parafuso, mas 999 para saber qual parafuso apertar. Então, você que resolve pepino, você é o seu Joaquim. Você tem que se valorizar. Porque quanto mais difícil, escutem isso, quanto mais difícil é o problema que você resolve, mais valor você tem. Eu vou repetir para que entre aí na cabecinha de vocês. Quanto mais difícil é o problema que você resolve, maior é o seu valor. É por isso que quando a gente está com um problema sério de saúde, a gente vai aonde? A gente vai no generalista ou a gente vai naquele cara que é o especialista, que ele é o suprassumo, que ele é o expert? E quando a gente vai nesse cara, o valor dele é sempre maior. Sempre maior. Então, eu não compro essa consideração de que os pacientes chegam para mim, eu vou ter que refazer o trabalho, eles já chegam sem dinheiro, eu tenho que cobrar barato. Se eu tenho que cobrar barato, eu tenho que atender muita gente. Se eu tenho que atender muita gente, eu não tenho tempo para ter qualidade de vida. Esse raciocínio, para mim, está equivocado. E aí, olha aí, perfeito. Nunca passa o preço do meu tratamento, e sim o meu valor. Cleiton, você está corretíssimo. É o meu valor. É o quanto eu sou capaz de resolver. É por isso que eu digo, sabe, para os recém-formados, pessoal, calma, vocês estão chegando aqui agora. Vocês querem chegar no avião agora e já querem ir para a primeira classe? Vocês não têm nem maturidade, nem emocional, nem intelectual e nem técnica de sentar na primeira classe. Então vamos galgar o passo a passo, vamos crescer na medida do que é possível.
Mas você que já está aqui, que já tem um tempo de experiência, você que é responsável, você que resolve de fato, sentou na minha cadeira, eu resolvo, eu dou conta do recado. Você não pode estar se desvalorizando. Tendo essa agenda lotada, essa agenda que não é nada produtiva nem lucrativa, é uma agenda cheia. Eu sempre digo para os meus mentorados: sua agenda está cheia? Eles dizem: está cheia, Dulce, não estou tendo tempo nem de respirar. Eu digo: hora de aumentar o preço. Agenda cheia é sinal de que você está cobrando barato. É a verdade. Aumenta o preço. Aumenta o preço. Sim, aumenta, porque você tem valor. Então, às vezes, a gente tem, enquanto dentista, e quando eu digo a gente, é a gente mesmo, a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem medo de aumentar o preço, a gente tem medo que o paciente não volte, a gente tem medo de perder. Veja, quantas decisões suas com relação ao seu consultório, eu nem ia por esse viés hoje, mas me veio agora à cabeça. Quantas decisões suas com relação ao seu consultório são baseadas no medo? E essas decisões baseadas no medo te impedem de crescer, te impedem de ter o consultório lucrativo que você deseja, te impedem de viver do seu consultório. Quando você tem medo de colocar o preço justo, quando você tem medo de dizer não a determinadas situações, quando você tem medo de deixar aqueles convênios, quando você tem medo de cobrar, de negociar, de vender, quando você tem medo de aparecer nas redes sociais, quando você tem medo de buscar parcerias, quando você tem medo de colocar, por exemplo, uma outra secretária para crescer, quando você tem medo de se expor, quantas coisas estão paralisadas pelo seu medo? Faz uma reflexão aí. Ah, Dulce, eu tenho medo de fazer, por exemplo, de tornar a minha agenda lucrativa. O que é uma agenda lucrativa? O que é uma agenda produtiva? Por exemplo, é aquela agenda que você não vai mais atender esses pacientes de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. Aquela agenda, sabe, chega a dar nervoso, desespero, agonia. A mim me dá agonia, né? Porque eu não sei trabalhar sob pressão. Então, cada vez que a minha secretária entrava e dizia, o paciente está esperando, eu surtava, literalmente, não quero. Quero trabalhar com calma, quero trabalhar em paz, tranquila. Vamos pensar em termos de números, só para vocês entenderem. O que uma agenda dessa de atendimento de meia em meia hora, ela pode trazer, ela pode ser um buraco aí na tua lucratividade. Porque o que importa, pessoal, não é o quanto entra no teu consultório, mas é o quanto fica. Sabe aquela história? Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Porque se você ganha 10 mil e se você gasta 11, você vai estar sempre devendo. Se você ganha 10 e você gasta 9, você só ficou com 1.000. Se você ganha 10 e você gasta 2, você ficou com 8. Quem é melhor? Quem ficou com 1 ou quem ficou com 8? Ou quem ficou devendo? Quem ficou com 8. Então, quando a gente fala em você ter um consultório lucrativo, a gente não tem que pensar somente no que entra no seu consultório em termos de faturamento, mas a gente tem que pensar também, sobremaneira, aquilo que eu gasto, quais são os custos do meu consultório. E muitas vezes esses custos, eles estão tão embutidos em pequenas decisões que nós tomamos, em pequenas ações que nós fazemos consistentemente ao longo do ano, baseado em crenças ou baseado na forma que a gente viu outros dentistas trabalharem, que são essas pequenas coisas que levam o nosso lucro. Olha aí, Gabriela está dizendo, quando eu saí dos planos, me dava o desespero de ver uma agenda vazia, sendo que por planos eu atendia 10 no turno, agora preciso só de 4. Escutem o que é que Gabriela está falando. Ela agora precisa só de 4. Ela agora tem tempo. Ela agora tem tempo para pensar, inclusive, no que fazer para ir buscar esses 4.
Enquanto ela atendia 10, ela gastava 10 com esses pacientes. Quando ela atende 4, ela gasta 4 com esses pacientes. Vamos fazer uma conta. Vamos imaginar, tá? Que você. Vamos fazer uma conta bem rasteira, assim, só para facilitar. Até anotei aqui, porque a minha matemática às vezes fica meio confusa. Vamos imaginar que você gaste R$ 10 de descartáveis para cada paciente. Cada paciente que senta na sua cadeira, você vai ter que usar luva, vai ter que enrolar, vai ter que usar gorro, máscara, etc. Vamos imaginar que seja R$ 10, tá? Que não é, a gente sabe que não é, mas eu estou botando ali por baixo, R$ 10. Se você atende 5 pacientes numa manhã, imagina que Gabriela atendia 10. Se você atende 5, você está tendo um custo ali, você tem, para cada paciente, o seu custo é de 10. Você está tendo um custo de R$ 50 por turno. Se você atende em 2 turnos assim, você vai ter um custo de R$ 100 por dia. Por dia. Se você atende 4 dias na semana, você está tendo um custo de 400. 400, tá? 400 vezes 12 meses, 4.800. Isso é o custo que você está tendo por esse atendimento. Agora, imagine se você atende um paciente uma manhã inteira. Você tem um custo de 10 apenas. Então, veja o quanto você diminuiu o seu custo de atendimento se você tornar a sua agenda produtiva e não cheia. Isso serve para todos aqui? Não. Para todas as especialidades? Não. Talvez para você que seja ortodontista? Não, porque você vai ter que fazer aquelas consultas de manutenção. Mas para você que é protesista, para você que faz dentística, para você que faz endo, para você que faz pério, talvez para a odontopediatria não sirva, porque a criança vai ficar impaciente. Mas, eu faço endo. Aí eu pergunto, quantas sessões? Olha aí, o Gisele está dizendo, fiz isso e tripliquei o meu faturamento. Pessoal, não sou eu que estou dizendo, não. É Gisele. Por que que vocês resistem em fazer isso? Vocês resistem, me explique, eu preciso entender. Por que que você resiste em fazer isso? É difícil? É difícil para quem? É difícil por quê? O que que você precisa? A pergunta é: o que que você precisa para mudar isso? Ó, Isabelle, sou ortodontista e consegui transformar a minha agenda associando especialidades. Olha aí, Isabelle. Veja, Isabelle já pensou estrategicamente de uma outra forma. Ela fez o quê? Ela associou especialidades. E com a sua mentoria, isso facilitou. Às vezes eu faço procedimentos variados. Aí eu faço endo e faço implante. Aí eu marco de manhã, aí eu faço um implante, depois eu faço uma endo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Cada vez que eu vou fazer coisas diferentes, é mais tempo que eu gasto. Então, quando eu começo a organizar a minha agenda, como é que eu, como é que eu cheguei nisso? Como eu disse para vocês, eu cheguei nisso a partir da minha própria experiência. Como? Eu atendia paciente de meia e meia hora. De meia e meia hora. Sabe o que que eu fazia? No tempo do velho e bom amálgama, aquela coisa que muita gente fez. Fazia o preparo, botava um provisório, mandava, pronto, dispensa o paciente, vai embora. O paciente volta no outro dia, rebaixa o provisório e faz o amálgama. Quem nunca fez assim? Quem aqui trabalhou assim? Os mais velhos, sempre, a gente sempre trabalhava assim. E aí, ó, era paciente, era paciente, era paciente. Aí, o que que aconteceu? Há muitos anos atrás, a gente teve aquela história de racionamento de energia, que a gente tinha que racionar. Porque senão você ia para a faixa vermelha, você pagava uma multa, e a multa era muito cara, e aquela história. E o meu consultório estava dentro daquela faixa de atenção.
Por quê? Porque o gasto era alto, o gasto de energia. Eu estava pensando só na energia. Então, eu vejo que, às vezes, a solução ela vem de um problema. Todo problema traz uma solução que você ainda não viu. Todo problema é uma grande possibilidade de solução. Olha, a Gisele está dizendo, cheguei a atender 17 pacientes no dia. Minha gente, isso é uma loucura. Você não tem qualidade de vida atendendo 17 pacientes por dia. Até quando você vai conseguir atender 17 pacientes por dia? Mas aí, veja, aí eu disse, espera aí, o que é que eu posso fazer para economizar a energia aqui do consultório? Eu disse, já sei. Vamos fazer o seguinte. A minha secretária chamava Wilma. Eu disse, Wilma, a gente vai fazer o seguinte. Você vai conversar com os pacientes, a gente vai atender um paciente por manhã. Se ele não quiser, a gente atende dois pacientes por manhã. Por que a gente faz isso? Porque, como não vai ter paciente nenhum esperando na sala de espera, quando ele entrar, a gente desliga o ar-condicionado, já vai economizar. Outra coisa, a gente vai ligar menos vezes a autoclave, então a gente vai ficar aqui dentro, a gente vai ter menos esterilização. Eu acredito que com isso a gente vai diminuir o valor da nossa energia. Só, amiguinhos, que para minha surpresa, os meses foram passando e eu fui vendo que não era a energia. A energia era o mínimo. Não era energia, não era na energia que eu estava economizando, mas eram nos custos do consultório. Eu comecei a ver que eu precisava comprar menos coisas. Por quê? Eu atendi um paciente só, era uma luva só, era um gorro só, era uma máscara só. Tudo era um. O desgaste das minhas coisas eram muito menores. Outra coisa, eu às vezes dizia assim, eu vou ficar com esse paciente de 8 ao meio-dia. Sabe o que que acontecia? Eu produzia tanto, era tão rápido, que eu 11 horas terminava. Eu terminava mais cedo, eu ia embora mais cedo, e eu comecei a ver que aquilo era uma maneira muito melhor de trabalho, para mim e para o paciente. Outra coisa, eu terminava o tratamento do paciente muito mais rápido. O paciente gostava daquilo. O paciente tinha que vir para o meu consultório uma vez só, duas. Ele não precisava vir todos os dias. Olha aí, Gisele dizendo, hoje eu atendo 4 por dia, meu faturamento é maior, com qualidade de vida. Então, olha os ganhos, né? Os efeitos colaterais de você fazer esse tipo de atendimento. Ah, Dulce, os pacientes não querem. Duvido, duvido que eles não queiram. Não compro também essa ideia, porque os pacientes diziam, eu vou ficar com a boca aberta todo esse tempo. Não, você não vai ficar com a boca aberta todo esse tempo. A gente vai fazer, a gente descansa. Às vezes, quando pegava a manhã toda, chegava no meio da manhã e dizia, vamos se espichar, levante, vá ao banheiro se você precisar, tome uma água, eu também vou me espichar, vou me levantar. Então, você tem o quê? Uma agenda produtiva. Para isso, você precisa o quê? Você precisa pensar, você precisa ter conhecimento. E eu desafio vocês a fazerem, a colocarem isso em prática. Eu ontem até fiz uns stories falando sobre isso. Quantas pessoas estão vindo aqui consistentemente nas nossas lives? Quantos de vocês já me acompanham há anos e não mudam, resistem às mudanças? Dizem, isso não é para mim, isso eu vou fazer depois, depois eu faço. É por isso, pessoal, que muitas vezes você não consegue. Olha aí, paciente ama resolver o mais rápido possível o tratamento, ainda mais com a vida tão corrida. Claro, com certeza, com certeza. Então vejam, quantos de vocês já estão aqui há anos e continuam se afogando na poça? Continuam se afogando. Por quê? Porque não fazem, não colocam em ação. As coisas que a gente traz aqui são coisas práticas para você sair daqui hoje e já colocar em ação. Mas, Dulce, eu não consigo. Muita gente não consegue. Muitas pessoas chegam aqui
São pessoas, não é todo mundo que é assim. São pessoas que pegam, fazem e pronto, está tudo certo. Mas outras pessoas precisam de acompanhamento. Por isso que a gente tem o nosso programa, por isso que a gente tem a nossa mentoria. Para quê? Para lhe acompanhar, para lhe dizer, faça isso, coloque assim. Ah, Dulce, eu estou com medo. Eu lhe apoio, eu lhe dou suporte. O grupo se apoia e o grupo diz, não, vai, faz que dá certo. Se você está nadando ou se afogando nas coisas resolvíveis e não consegue colocar sozinho, eu lhe convido. Venha fazer uma sessão de diagnóstico comigo. Clica aí no link da nossa bio, marca essa sessão de diagnóstico para eu ver onde é que estão os pontos cegos do teu consultório e ver como é que a gente pode resolver isso. De que maneira eu posso lhe conduzir com um programa, ou com uma mentoria, ou com uma consultoria. A questão, amiguinho, é que o tempo está passando e você só faz reclamar. Você só faz se justificar. Exatamente, Isabel. Sabe por quê? Porque enquanto você não olhar para os seus números, você não tem noção do quanto você está perdendo. E muitos de nós, como Isabel está dizendo, muitos de nós dentistas, não sabemos o custo da hora clínica, o custo, quanto me custa estar com aquele consultório aberto? Quantos de vocês olham de fato para a contabilidade de vocês? Quantos de vocês olham de fato para os custos do seu consultório? Quantos de vocês traçam estratégias para minimizar esses custos? Minimizar esses custos sem perder a qualidade do trabalho, sem perder a qualidade da entrega, sem perder a qualidade da experiência que o paciente vai ter com você. Quantos de vocês resistem a ter essa agenda a cada meia hora? Pessoal, isso é um custo tremendo para o seu consultório. Agora, imagine esse custo ao longo das semanas, dos meses e dos anos, ao longo de 10 anos, de 20 anos que você tem trabalhado. Talvez esse custo seja o valor que você precisa para comprar aquele imóvel. Ou seja o valor que você precisa para pagar a faculdade do seu filho. Ou seja, o valor que você precisa para fazer aquela viagem de férias, para proporcionar isso para sua família. Você está sendo egoísta, não só com você, mas com aqueles que estão no seu entorno, porque você está procrastinando olhar a gestão do seu consultório. E isso não é um ato de amor, isso é um ato de egoísmo da sua parte. Egoísta, você está sendo egoísta de não olhar para o seu negócio como você deve olhar. Porque quando você tem, de fato, o conhecimento dos seus números, você consegue pensar estrategicamente no seu consultório. Então, é você decidir, é você tomar a decisão de tornar o seu consultório, sim, um consultório lucrativo. Pessoal, quando você tem uma agenda produtiva, olha quantas vantagens. Eu vou trazer aqui para vocês 6 vantagens. Quando você tem uma agenda produtiva, e fiquem comigo até o fim, porque eu vou trazer uma ferramenta poderosa, já preparem papel e caneta, para vocês anotarem tudo o que vocês vão fazer no seu consultório. A partir de agora, vocês vão usar essa ferramenta. Então, a primeira vantagem de ter uma agenda produtiva, evita conflitos. Conflitos de horários. Conflitos, às vezes o paciente, eita, marcou 2 pacientes, eita, um paciente chegou, aquela confusão. Uma agenda tumultuada, fica você tumultuado, fica sua secretária tumultuada, porque a secretária não dá conta com aquela agenda de doido. Então, primeira coisa, evita conflitos. Segundo ponto, se evita conflito, reduz o quê? Estresse. Eu não tenho que me estressar. O que foi que eu disse para vocês? A gente trabalha muito mais tranquilo, a gente trabalha muito mais confortável. Eu sei que não tem ninguém me esperando. Eu sei que se der algum pepino ali no meio, eu tenho tempo de resolver. Eu tô ali presente para o meu paciente, sem estar pensando, aí o outro paciente chegou, aí o outro paciente já vem, aí eu já estou atrasado. Não, eu estou presente para aquilo. Então, evita conflito, reduz estresse, melhora a experiência do meu cliente. Claro que melhora. Melhora o meu atendimento.
Eu estou ali para ele. Melhora o meu atendimento. Eu não estou com a minha cabeça em outro canto. Eu estou ali com ele. Quarto ponto, eu tenho tempo para mim. Porque eu consigo ser muito mais produtiva, eu consigo resolver muito mais rápido. Muitas vezes sobra tempo. Tempo para quê? Para eu pensar estrategicamente no meu consultório. Tempo para eu sentar e preencher as minhas planilhas. Tempo para eu sentar e fazer as minhas contas. Tempo para eu sentar e fazer as minhas postagens, fazer os meus stories, fazer o meu marketing. Tempo para eu sentar e planejar os meus casos. Tempo para eu sentar e ligar para o colega e conversar com ele sobre aquele caso que nós temos em comum. Tempo para você ir almoçar com a sua família. Tempo para você tomar o seu café na Copenhague. Tempo para você fazer a sua atividade física. O tempo é seu, amiguinho. Você faz dele o que você quiser. O tempo é seu e você faz dele o que você quiser. Inclusive, vendê-lo por baixo preço, que é o que você faz quando você atende a cada 15 minutos ou a cada 30 minutos. É quando você atende por aqueles convênios que lhe pagam mal. É quando você atende com a sua precificação equivocada. É quando você atende dando olhadinha, refazendo o trabalho. É quando você atende sem qualidade. Quinto ponto, pontualidade. Minha gente, ninguém merece esperar. Uma clínica ou um consultório que quer dar uma experiência prêmio ao seu paciente não pode fazer o paciente esperar. Olhe, ontem à tarde eu estou fazendo meus exames, coisa que eu procrastino para fazer sim. E já decidi, no próximo ano não vou fazer mais aqui, não vou. Prefiro ir para São Paulo, prefiro pagar e fazer num dia só. Por quê? Porque o meu tempo hoje é a coisa mais preciosa que eu tenho. Minha gente, eu tenho 63 anos. Eu não posso mais estar perdendo tempo. Eu tenho que tornar o meu tempo útil, produtivo, prazeroso. Ontem eu tinha um exame marcado para as 14h45. Escute essa. Sabe que horas eu entrei para fazer o exame? 17h11. Sabe que horas eu cheguei na clínica? Eu cheguei 15 para as 2, porque ela disse, chegue bem antes. Eu cheguei 15 para as 2. Eu fui entrar para fazer o segundo exame às 5h11 da tarde. Essa experiência para mim foi o quê? Foi um lixo. Foi péssima. Foi horrível. Qual é a minha decisão? Não vou mais lá. Até entendo o que está acontecendo. Entendo. Porque nós aqui em Maceió, nós estamos com uma questão, né? De um determinado hospital não atender mais um determinado plano, e aí, consequentemente, está tudo acumulado nos outros lugares. Entendo. Mas a experiência é péssima. Então, quando você, no seu consultório, consegue atender com pontualidade, isso já vai ser isso pode ser, inclusive, o seu diferencial. Eu vou na doutora Dulce porque ela me atende pontualmente. Eu não espero. Eu sei que se eu marquei 8 horas, eu vou ser atendida 8 horas. Isso, para mim, tem um valor inestimável. Para mim, Dulce, se eu não for atendida na hora, eu não volto mais naquele serviço. Por quê? Porque, para mim, pontualidade é, inclusive, respeito ao seu paciente. Como é que você diz que um dos valores do seu consultório é respeito e você não respeita o tempo do outro? Há uma incongruência aí. E o sexto ponto, flexibilidade. Se eu estou atendendo só um paciente e me surge uma urgência, eu tenho flexibilidade para, por exemplo, terminar aquele paciente. Eu marquei com ele que eu ia ficar até meio-dia, mas eu termino ele 11h30. E aí eu atendo a minha urgência. Eu consigo ter essa flexibilidade para atender aquelas urgências que aparecem, aquelas pessoas que eu preciso atender naquele momento, aquela consulta que é preciso fazer, que eu não posso perder. Então, vejam, eu evito conflitos. Olha aí. Olá, Vitor. Vitor é meu assessor aí, viu? Cuidando do meu dinheiro. Todo mundo devia passar por isso, por essa experiência.
Então, só tem hora para chegar, né? Pontualidade acaba sendo um diferencial, mesmo quando deveria ser normal. Vitor não é dentista, ele está falando aqui como consumidor, ele está falando aqui como cliente, como paciente. Então, veja, evita conflitos, reduz estresse, melhora o atendimento e a experiência do cliente, você tem mais tempo, você consegue atender com pontualidade e você consegue ter flexibilidade para colocar aquelas pessoas que precisam ser atendidas. Há dúvidas quanto às vantagens que nós temos em ter uma agenda produtiva e não uma agenda cheia? Sim ou não? Sim ou não? Agora, quem quer saber aqui da ferramenta que nós vamos usar para tudo que você precisa fazer no seu consultório? Quem quer saber, coloca aí um coraçãozinho, porque se você não quiser saber, eu nem vou falar, a gente já encerra a live agora. Mas você que ficou até aqui, você precisa anotar essa ferramenta para tudo. Tudo que você for fazer no seu consultório agora, você vai usar essa ferramenta como uma ferramenta de orientação para suas mudanças. Olha aí, Nathalie, Nathalie. Nathalie em breve vai estar aqui com a gente, né, Nathalie? Então, anota aí a ferramenta, bota o nome aí, 5W, tá? W2H. 5W2H. Essa é a ferramenta. Tudo que você for fazer, você vai pegar essas 7 perguntas e você vai se fazer para construir as estratégias que você quer colocar em prática. Então, hoje, nós falamos de quê? De ter uma agenda produtiva e não uma agenda cheia. Ok. 5 Ws. O que são os 5 Ws? Os 5 Ws, porque essa ferramenta ela vem do inglês, 5 Ws são 5 palavrinhas que começam com W e 2 palavrinhas que começam com H. Então, eu vou falar em português, claro. Ok? Mas vocês vão entender. Por que 5 Ws e 2 H? De onde vem isso? Porque as palavrinhas são em inglês. Primeira coisa é o quê? Coloca aí o quê? O que que eu preciso fazer? Essa é a pergunta que você vai se fazer. O que que eu preciso fazer para tornar a minha agenda, em vez de cheia, uma agenda produtiva? O quê? É o primeiro W. É o W de what. Meu inglês é péssimo, viu? Embora devesse falar muito bem, né? Porque o meu netinho agora só fala inglês. E aí, como é que a vovó vai falar com ele, né? Ele até entende o que a vovó fala, mas a vovó não está entendendo o que ele fala. Então, o nosso pequeno Theo só fala inglês. Eu tô mal aí na fita. Vamos ver como é que vai ser esse encontro agora. Ele falando inglês e eu sem entender nada. Mas vamos lá. What? O quê? O que eu preciso fazer? Anotem. O quê? Gabriela, cadê você, que é minha assistente aí de live? Escreva o quê? É o primeiro. O que é que eu preciso fazer? Quando você faz as perguntas, as respostas começam a trazer o quê? As soluções. Joia, Gabriela. O que eu preciso fazer? O segundo W. Por quê? Por que que eu preciso fazer isso? Why? Por que que eu preciso ter uma agenda produtiva? Aí cada um vai responder o seu porquê. Porque eu preciso ter mais tempo livre, porque eu preciso de qualidade de vida, porque eu preciso que a minha agenda seja mais lucrativa, porque eu preciso atender os meus pacientes com excelência, porque eu preciso trazer uma experiência diferenciada para o meu paciente. Qual o seu porquê? Segundo é por quê? Por que eu preciso ter essa agenda produtiva e não essa agenda cheia? Então, segundo é why. Terceiro, quem? Quem pode me ajudar a construir a minha agenda lucrativa, a minha agenda produtiva? Ah, a minha secretária. Eu preciso conversar com ela. Eu preciso mostrar para ela o quanto é importante que agora a gente refaça a nossa agenda desse jeito. Porque uma das barreiras que os dentistas encontram são as secretárias. Sim, elas podem ser a nossa grande barreira. Por quê? Porque elas estão acostumadas a trabalhar assim. E as pessoas não querem mudar o seu jeito de trabalhar. Porque ela já, mas assim estava funcionando. Não, não estava funcionando. Estava funcionando para quem, cara pálida? Estava funcionando para mim, não. Então você tem que mostrar para ela, você tem que conversar com ela, se é ela, né? Ou não sei com quem você vai falar, com a sua secretária, com a sua atendente. Você vai mostrar para ela
Por que você está fazendo isso? O que é que vocês vão fazer? Por que que é importante? Então, quem? Quem vai me ajudar? Então, primeiro, what, depois, why, depois, who. O quarto, onde? Onde? Onde eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso só naquele consultório X. No caso da agenda, às vezes o onde, né, que é o quê? Where, não se aplica, mas para a maioria das coisas que a gente vai traçar, ele se aplica. Então, onde eu vou fazer isso? O quinto, quando? When? Quando? Quando eu vou começar isso? Hoje, cara pálida. Hoje, amiguinho. Não é para o ano. Comece em outubro se organizando. Comecem trazendo esse conceito. Se você não consegue ainda fazer na toda a sua agenda, escolha dias. Ah, vou fazer isso só de manhã, vou fazer isso só de tarde. Vou fazer isso só na segunda-feira ou só na quarta-feira. Eu vou começar a mudar essa proposta do meu consultório. Começa a mudar devagar, mas começa. Quando você vai começar a mudar? E aí a gente viu, né, os 5 Ws, que são what, why, who, where e when. Então, o que, por quê, quem, onde e quando. E agora os 2 Ws. Como eu vou fazer isso? How? Como eu vou fazer isso? Aí você vai pensar como é que você vai fazer isso. E o último é quanto? How much? Quanto eu vou precisar? Muitas vezes, para algumas ações, você vai precisar investir algum dinheiro. Neste caso específico da nossa agenda, você não vai precisar investir nada. Que para mudar a sua agenda, você não vai investir nada. Então, quanto? Zero. Zero bala. Então, tudo que vocês forem fazer no consultório de vocês, todas as estratégias, todas as ações, tudo que você quiser colocar para o seu consultório, usem essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é poderosíssima. Essa ferramenta, ela é poderosíssima. Sabe por quê? Porque ela vai nos dar clareza. Muitas vezes a gente não consegue sair do lugar porque a gente não tem clareza do que fazer. E quando eu me faço essas 7 perguntas, isso vai me dando clareza do quanto eu vou investir, de quem pode me ajudar, de onde eu vou fazer, de por que eu vou fazer isso, o que é que eu preciso fazer. Então, isso vai me dando luz, clareza, discernimento, vai trazendo ideias, criatividade, e aí vocês colocam as ações em prática, porque sem você colocar em prática, não tem como resolver. Para você chegar, é preciso começar. Escrevam, eu quero que todos vocês escrevam essa frase aí e agora para que vocês entendam isso. Para chegar, é preciso começar. Para chegar, é preciso começar. Escrevam, escrevam e se comprometam. Se comprometam com a mudança, se comprometam com a excelência, se comprometam com a qualidade de vida, se comprometam com a valorização, se comprometam em viver seus consultórios, se comprometam em ter o justo por aquilo que vocês entregam. Se comprometam, sim, com você, com seu sucesso e com seu crescimento. Quem gostou dessa live de hoje, já coloca aí os nossos coraçõezinhos. Lembrando que as nossas lives sempre acontecem às terças-feiras, 7 e 11 da manhã. Se você gostou dessa live, se ela fez sentido para você, compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas, compartilha com aquela pessoa que tem dificuldade de fazer a mudança aí dentro do seu consultório, que está ali atrapalhando. Compartilha, compartilha para que a nossa mensagem ela possa crescer, para que a nossa maré suba e, consequentemente, todos os barcos subam. Lembrando que quinta-feira eu vou viajar e nós vamos passar 2 terças-feiras sem ter as nossas lives, mas acompanhe nos stories que eu vou trazer as experiências dos lugares, a experiência como cliente dos lugares e trazer a partir de outros negócios ideias para que vocês possam usar essas ideias
no consultório de vocês. Um beijo grande aí para vocês, uma super semana e nos veremos assim que eu voltar ou vamos nos ver nos stories. Um beijo e até mais.